Unidade 7. Minhas metas. Compreender os principais conceitos relacionados ao conhecimento, comunicação e aprendizagem. Entender o processo de tomada de decisão, seus modelos e os riscos e incertezas na tomada de decisão. Aprender a analisar o momento certo para a tomada de decisão, reduzindo os riscos. Inicie sua jornada. Vamos tratar dos principais conceitos relacionados ao conhecimento, comunicação e aprendizagem e que se relacionam diretamente com os gestores nas organizações. Sabemos que, independentemente do tipo de organização, pública, privada ou terceiro setor, o gestor deve fazer uso desses pontos para que seja capaz de gerenciar de modo adequado e atender aos objetivos das empresas. Assim, vamos falar um pouco sobre cada um deles. A todo momento nós tomamos decisões, seja na vida pessoal ou profissional. O fato de você, aluno, estar fazendo um curso superior é porque teve de tomar uma decisão, abrir mão de certas coisas e priorizar outras. Assim, sempre que precisamos decidir sobre algo, analisamos as alternativas que temos disponíveis. Você precisou analisar se iria ou não fazer um curso superior, qual seria o melhor curso para você, qual faculdade escolher e assim por diante. Tomar decisão requer buscar informações e alternativas, e analisar qual delas é mais adequada para o momento. Isso implica escolher a alternativa que nos traz menos risco, atende melhor ao objetivo e está direcionada com a estratégia organizacional, no caso da tomada de decisão na esfera profissional ou em relação ao nosso objetivo de vida, quando se relaciona com o âmbito pessoal. Além disso, é importante entendermos que o processo de tomada de decisão deve estar atrelado ao planejamento, informação e com a comunicação. Desenvolva seu potencial. Principais definições de administração e gestor. Sobre gestão, muito tem se falado, tanto em aspectos práticos como teóricos. O papel dos gestores é criar condições no que se refere a recursos e ambiente propício, para que as organizações possam se manter, principalmente, se desenvolver no mercado em que estão inseridas. Nessa perspectiva, entendemos que o gestor não trabalha sozinho e, por isso, é importante reconhecer o papel das outras pessoas para que os objetivos sejam alcançados em conjunto. Seguindo essa orientação, Daft, 2010, p5, diz que o papel dos gerentes é conseguir que as coisas sejam feitas por meio das pessoas e de outros recursos e oferecer liderança e direção é o que os gerentes fazem. A administração é o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. A administração se relaciona, ainda, com as metas organizacionais no que diz respeito ao desempenho organizacional. Ou seja, faz parte da função do gestor que a organização alcance resultados positivos e que esta possa cumprir seu papel para os acionistas, clientes internos e externos e sociedade em geral. Conhecimento e gestão. O conhecimento é gerado por meio das pessoas e deve ser disseminado para que possa chegar ao maior número delas. Sabemos que o conhecimento vem da informação, e que esta deve estar disponível sempre que precisamos, seja para planejar ou para tomar decisão. O termo conhecimento vem da palavra grega episteme, que significa verdade absolutamente certa. Para nós, o termo significa informação, conscientização, saber, cognição, sapiência, percepção, ciência, competência, habilidade prática, capacidade, aprendizado, dentre outras. A definição depende do contexto no qual o termo é empregado. Sendo assim, para Chiavenato, 2010, existem dois tipos de conhecimento. Tácito ou inconsciente. Implícito é o conhecimento que está na cabeça das pessoas e vem de suas experiências e vivências. Pode ser transmitido de uma forma vaga por meio de conversas, e-mail, etc. Representa o conhecimento do que sabemos, mas que não pode ser verbalizado ou escrito em palavras. Explícito é exposto em documentos, manuais, livros, programas de treinamento, dentre outros. Esse tipo de conhecimento representa a acumulação de políticas, procedimentos e processos de negócio que formam a base de operação de uma organização. Em algumas organizações, o conhecimento explícito torna-se rapidamente obsoleto, na medida em que o ambiente de negócios muda. Ainda segundo o mesmo autor, o conhecimento possui 4 características. Primeira, é o conhecimento tácito, que é algo pessoal, formado dentro de um contexto individual e formal. Não é de propriedade de uma organização ou coletividade, porém ele não é privado ou subjetivo. O conhecimento é transmitido socialmente. Segunda, característica é que o conhecimento é orientado pela ação. Assim, o homem gera novos conhecimentos a partir da análise sensorial que recebe. É refletida em verbos como aprender, esquecer, lembrar e compreender. Terceira,
é que o conhecimento é sustentado por regras, pois, depois de algum tempo, nós criamos em nosso cérebro inúmeros padrões que agem como regras inconscientes para lidar com determinadas situações. Essas regras fazem com que as decisões sejam tomadas mais rapidamente e nos ajudam a poupar esforços para algo que já foi visto anteriormente. Quarta, o conhecimento está em constante mutação, pois ele não é estático, mas é constantemente construído e reconstruído nas nossas mentes. Chiavenato, 2010, explica que a criação do conhecimento organizacional é um intercâmbio constante e dinâmico entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, formando uma espiral do conhecimento, que depende de 4 aspectos, conforme a figura 1. Vamos entender melhor o que são esses 4 aspectos presentes no espiral do conhecimento. A socialização ocorre do conhecimento tácito para o conhecimento tácito. Trata-se do compartilhamento de experiências, e a partir disso, da criação do conhecimento tácito, como modelos mentais e habilidades técnicas. A externalização ocorre do conhecimento tácito para o conhecimento explícito. Seria o desenvolvimento do conhecimento tácito em conceitos explícitos, na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. A escrita é um modo de converter o conhecimento tácito em explícito. A combinação ocorre do conhecimento explícito para o conhecimento explícito. Trata-se de um processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento e envolve uma combinação de diferentes conjuntos de conhecimento explícito. Pode ser por meio de reuniões, documentos, etc. A internalização se desenvolve do conhecimento explícito para o conhecimento tácito. É a incorporação do conhecimento explícito em conhecimento tácito, quando é internalizado nas bases do conhecimento tácito das pessoas sob a forma de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado. O compartilhamento do conhecimento é mais fácil quando este é explícito. Isso porque ele é facilmente transmitido e ensinado aos demais por meio da educação formal. Porém, quando o conhecimento é tácito, a dificuldade de socializar é muito maior. É preciso que as pessoas tenham contato pessoal direto e que seja possível, através desse contato, passar as experiências e as vivências, pois o conhecimento tácito é intrínseco. Podemos perceber que se a organização for capaz de administrar de forma eficiente seus recursos, buscando a informação adequada, ela é capaz, segundo Silva, 2007, de adequar-se às mudanças no ambiente no momento adequado e de modo eficaz. Empenhar-se em um processo de aprendizagem constante, podendo deixar para trás pressupostos, normas e crenças. Mobilizar o conhecimento e a experiência de seus colaboradores para gerar criatividade e inovação. Focar o seu conhecimento em ações racionais e decisivas que sejam importantes para o desempenho organizacional. O conhecimento que existe em uma organização pode ser usado para criar vantagem diferencial, ou seja, a gestão do conhecimento engloba tudo que todos em uma organização conhecem e que fornece à empresa vantagem competitiva. Nonaka e Takeuchi, Apud-Locha, Ashley, 2008, desenvolveram um modelo para explicar a construção do conhecimento organizacional, que é composto por 5 etapas. 1. Compartilhamento do conhecimento tácito. Ocorre a partilha de habilidades e experiências entre as pessoas para que seja atingido um objetivo em comum, que corresponde à socialização. 2. Criação de conceitos. Por meio dos diálogos ocorre a tradução do modelo mental tácito para palavras e conceitos explícitos. 3. Justificativa dos conceitos. Ocorre a avaliação dos conceitos para verificar se estes estão alinhados aos objetivos da organização e, geralmente, são formulados pelo médio e alto escalão, correspondente à internalização. 4. Construção de arquétipos. O conceito é aprovado e transformado em algo tangível e concreto, que corresponde ao arquétipo, ou seja, é o protótipo do modelo, e corresponde à conversão. 5. Difusão interativa do conhecimento. Os modelos são criados, aprovados e modelados e estimulam a criar novos conceitos, ocorrendo o ciclo de criação de novos conhecimentos. Podemos, ainda, entender que o conhecimento funciona como um ciclo, no qual existe a criação de significados, a compreensão desses significados, e com o uso destes, tomar-se uma determinada decisão. Além do que foi exposto, é preciso ressaltar que a organização deve dispor de ferramentas adequadas para a gestão de conhecimento. Uma infraestrutura adequada, com materiais disponíveis e acesso à tecnologia da informação, é indispensável para o gerenciamento das informações. Assim, as pessoas que trabalham em empresas que facilitam o processo de aprendizagem são encorajadas a participar mais, a criar e inovar. Para Show, Apud Silva, 2007, a gestão do conhecimento deve ser vista como um processo de construção social e ação coletiva incorporadas às atividades, relacionamentos e instrumentos da organização. Assim, o conhecimento deve ser partilhado por todos e deve ter como objetivo trazer o aprendizado para as pessoas, e como consequência, diferencial para as organizações.
O processo de gestão da informação e do conhecimento das organizações tem sido intensamente discutido e reestruturado desde meados da década de 1990. Isso ocorre em função da percepção crescente, tanto das organizações quanto do ambiente acadêmico, da importância estratégica dos recursos, informação e conhecimento para a promoção da inovação e do aumento de competitividade das organizações. Sordi, Meirelles, 2011. O conceito tomou novos rumos e passou a ser entendido além das fronteiras estreitas da área de tecnologia em processamento de dados, das décadas de 1960 e 1970, bem como também transpôs os conceitos de sistemas de informação das décadas de 1980 e 1990. Seu escopo vai muito além das três atividades elementares de coleta, armazenamento e distribuição de dados e informações. Dentre as atividades que diferenciam o atual processo de gestão da informação e do conhecimento das proposições tecnológicas das décadas passadas, destacam-se, principalmente, a introdução das atividades de aprendizagem dos colaboradores e a contribuição destes com a partilha de novos conhecimentos de interesse da organização. Sordi, Azevedo, 2008. Podemos perceber, a partir da figura 4, que é necessária a relação de vários elos para que a empresa alcance seus resultados e gere conhecimento. É preciso convergir as ações vinculadas à estratégia para que se chegue ao objetivo final, a partir da colaboração das pessoas e do uso da tecnologia da informação, que auxiliam no processo de gestão. Segundo Lacombe e Eylburn, 2008, p. 492, gestão do conhecimento é o conjunto de esforços ordenados e sistematizados visando criar novo conhecimento, difundi-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas, bem como protegê-los contra o uso indevido. Ainda em relação à gestão do conhecimento, a empresa precisa canalizar seus esforços para que o conhecimento seja desenvolvido e apreendido por todos. Segundo Lacombe e Eylburn, 2008, no centro da gestão do conhecimento podemos encontrar 4 processos. Geração: identificar o conteúdo desejado e incentivar as pessoas para que participem e exponham suas ideias. Nessa fase é preciso vencer as barreiras que impedem a geração do conhecimento, como questões tecnológicas e culturais, por exemplo. Organização: depois que a informação foi coletada, esta deve ser organizada e ordenada para poder ser recuperada de forma eletrônica rapidamente. Desenvolvimento: seleção do material, pois, quando em excesso, polui a informação e o conhecimento, o que pode dificultar seu uso posterior. Distribuição: como as pessoas acessam o material. A organização deve tornar o acesso fácil e encorajar as pessoas quanto ao seu uso. Nos dias atuais, o conhecimento passou a ter grande relevância, mas é preciso ter conhecimento a partir de informações de qualidade e que garantam a veracidade dos fatos. Chiavenato, 2010, destaca que o conhecimento é a vantagem competitiva mais importante, porém, a informação pura e simples já não garante mais um diferencial competitivo. É preciso ter informação rica, em tempo, de qualidade e na quantidade correta para se gerar o conhecimento a ponto de este ser um diferencial competitivo para as organizações. Nesse sentido, o conhecimento é para a empresa seu principal recurso, pois, a partir dele, podem ser desenvolvidas novas competências. Hoje, falamos em sociedade do conhecimento, gestão do conhecimento, pois essas denominações passaram a ser determinantes para se estabelecer em um ambiente altamente mutável e cada vez mais complexo. A comunicação na busca pelo conhecimento e desenvolvimento gerencial. A comunicação é uma tarefa que praticamente todos os profissionais desempenham, seja em maior ou em menor grau. No caso dos gerentes, eles gastam ainda mais tempo com comunicação. Em média, a cada 1 hora de trabalho, 48 minutos eles ocupam envolvidos em algum tipo de comunicação, seja por telefone, em reuniões, passando e-mails, etc. Daft, 2010. Para Lacombe e Eylburn, 2008, a coordenação deve ser conseguida através da comunicação. Então, para que as atividades em uma organização sejam desenvolvidas, o gestor deve ter uma comunicação clara e objetiva. No entanto, apesar de o processo de comunicação ser algo quase que natural do ser humano, algumas pessoas não sabem se comunicar, ou por não saberem se expressar ou por não saberem a diferença entre informar e comunicar. Para Gil, 2011, informar é um ato unilateral, que envolve a pessoa que tem uma determinada informação. Já a comunicação significa tornar algo comum, fazer-se entender, provocar reações em quem está lhe ouvindo. Assim, o comunicador precisa estar capacitado não somente para falar, mas também para saber ouvir. A comunicação é uma ferramenta importante para gerar o conhecimento. É por meio dela que podemos socializar o que sabemos, perguntar e gerar discussões que podem trazer algo melhor ou novo para as organizações.
Comunicação é o processo pelo qual a informação é trocada e entendida por duas ou mais pessoas, normalmente com a intenção de motivar ou influenciar o comportamento. Daft, 2010, p. 765. Processo de comunicação. Cada comunicação é única, pois tem características que identificam uma mensagem específica que se deseja repassar. Porém, é possível identificar alguns elementos comuns a todas as comunicações. Para que a comunicação possa ocorrer, Daft, 2010, destaca que é preciso ter dois elementos essenciais: emissor e receptor. O emissor é alguém que deseja transmitir uma ideia ou um conceito para os outros, e o receptor é para quem a mensagem foi enviada. Ainda segundo o autor, o emissor codifica a ideia selecionando os símbolos que irão compor a mensagem. A mensagem é a formulação tangível da ideia que se deseja transmitir, por meio de um canal que é o veículo de comunicação. O receptor recebe a mensagem e decodifica os símbolos para interpretar o seu significado. Por fim, o feedback acontece quando o receptor responde à mensagem do emissor. Podemos entender que a comunicação apresenta pelo menos 4 funções. Chiavenato, 2010. A primeira é o controle, pois busca o controle do comportamento humano por meio das regras e procedimentos impostos no trabalho. O segundo é a motivação, pois estabelece o que uma pessoa deve fazer, avalia seu desempenho e orienta sobre as metas ou resultados a serem alcançados. O terceiro é a expressão emocional, por constituir, dentro de um grupo, a maneira pela qual as pessoas expressam seus sentimentos. O quarto é a informação, pois funciona como facilitadora da tomada de decisão, permitindo que as pessoas tenham acesso à informação e possam avaliar a melhor opção. Um dos maiores problemas na comunicação está nas barreiras que podem existir entre o emissor e o receptor, ou mesmo no canal de comunicação, quando existe alguma falha que foge ao controle do homem. Nesse sentido, Gil, 2011, explica que os ruídos na comunicação podem ser decorrentes do emissor. Falta de clareza nas ideias, quando o emissor não tem total domínio sobre aquilo que vai comunicar, mas, mesmo assim, o faz, imaginando que o receptor irá aperfeiçoá-la. Comunicação múltipla, quando existe diferença da comunicação verbal e daquela que é produzida pelo nosso corpo. Às vezes, um gesto diferente causa impacto negativo para quem está nos observando e, por isso, pode prejudicar a comunicação. Problemas de codificação. Não basta ter ideias claras, é preciso codificá-las da forma correta. Por exemplo, na comunicação oral é necessário que a fala seja clara, com timbre e velocidade de voz adequados. Bloqueio emocional. A vergonha e o receio de falar errado podem inibir aquele que está falando e não deixar a mensagem clara. Hábitos de locução. Repetições excessivas de palavras e uso de palavras técnicas que nem todos conhecem podem prejudicar a comunicação, por esta não ser clara para quem está recebendo. Suposição acerca do receptor. Quando uma pessoa inicia a conversa do que supõe que a outra pessoa pensa ou sabe. Decorrentes do receptor. Audição seletiva. Quando a pessoa se concentra naquilo que julga mais importante. Assim, palavras consideradas sem importância costumam ser desprezadas. Desinteresse. Quando o assunto abordado não é interessante para quem ouve. Assim, elas tendem a se afastar ou se desligar quando não se interessam por algo que a outra pessoa lhe explica. Preocupação com a resposta. Quase sempre a comunicação requer uma resposta imediata, por isso as pessoas se preocupam em formular sua resposta e deixam de prestar atenção em partes da mensagem. Crenças e atitudes. Todos têm opiniões sobre determinados assuntos abordados, por isso tendem a valorizar determinados tipos de comportamento. Assim, quando algumas crenças são objetos de críticas, podem se sentir ofendidos ou mesmo ameaçados. Preconceitos e estereótipos. Preconceitos podem impedir de sequer deixar a outra pessoa falar. Por exemplo, supor que pessoas com cargos inferiores não têm nada para falar, ou reação negativa ao emissor, em relação à vestimenta, sotaque, gesticulação, dentre outros. Experiências anteriores. O que se ouve, geralmente, é resultado das experiências próprias, necessidade ou formação. Assim, as pessoas podem ter ideias preconcebidas sobre o que as pessoas querem dizer e podem filtrar ou distorcer a mensagem recebida. Atribuição de intenções. Os receptores podem estar mais preocupados em ler nas entrelinhas o que realmente a mensagem tenta passar para eles. Assim, podem atribuir intenções falsas e não ter um contato mais profundo com ela. Comportamento defensivo. Quando o receptor encara as mensagens recebidas como acusações ou críticas a ele, assim, suas respostas poderão ser mais para se defender ou justificar algo. Diante de todos esses problemas que a comunicação pode ter, precisamos torná-la mais eficaz. Para isso, é preciso que as pessoas, primeiramente, estejam dispostas a ouvir. É preciso que a comunicação ocorra em um ambiente em que seja pouco provável que os receptores se distraiam.
É preciso que a mensagem seja clara, objetiva e sem distorções de fonte da qual foi retirada. É importante, ainda, compreender as diferenças entre as pessoas que estão recebendo a mensagem. Cada um tem a sua dificuldade em relação a determinados assuntos, ou por ser mais técnico, ou por não estar vinculado à sua realidade. Quando nos preocupamos com as pessoas que estão nos ouvindo, conseguimos ser mais claros e ter o cuidado se estamos nos fazendo entender. A comunicação organizacional constitui o processo por meio do qual a informação é passada e trocada entre as pessoas dentro de uma organização. Pode ocorrer tanto pela estrutura formal quanto pela informal e, também, pode se movimentar na direção lateral ou horizontal. Chiavenato, 2010. Aprofundando. Quanto à via formal, segundo Chiavenato, 2010, existem 3 canais formais em que a comunicação pode ocorrer em uma organização. A comunicação descendente, que se refere às mensagens enviadas do topo aos subordinados. É o tipo de comunicação vertical, feita para criar empatia e gerar um clima de trabalho conjunto para a busca de solução de problemas. Geralmente, esse tipo de comunicação engloba assuntos como implementação de objetivos e estratégias, práticas e procedimentos, retroação de desempenho e doutrinação. A segunda é a comunicação ascendente, que se refere às mensagens que surgem dos níveis mais baixos para os mais elevados da hierarquia. Geralmente se referem a problemas e exceções, sugestões de melhorias, relatórios de desempenho, informação contábil e financeira. A terceira forma é a comunicação horizontal, que é a troca lateral ou diagonal de mensagem entre pares ou colegas. Pode ocorrer dentro das unidades organizacionais com propósito, além de informar, de solicitar atividades. Geralmente se refere à solução de problemas interdepartamentais, coordenação interdepartamental ou assessoria de staff para os departamentos de linha. A comunicação é vista a partir de 3 funções amplas. A produção e controle, que é direcionada ao desenvolvimento do trabalho e à realização dos objetivos da organização. A segunda se refere à inovação, que é direcionada à produção de novas ideias e mudanças em procedimentos que auxiliam a empresa a se adaptar ao meio externo. E a terceira é a socialização e manutenção da comunicação voltada para os meios de realização do trabalho, e não para o trabalho em si, também para o envolvimento da pessoa e a motivação das pessoas. Baudit, Buono, 2004. A comunicação nas organizações desempenha um importante papel de passar as informações para que todos possam compartilhar das mesmas ideias, e também auxiliar a busca pelo conhecimento. Pois é com o auxílio da comunicação que temos a possibilidade de aprender e de passar o que sabemos para os outros. Assim, vamos falar um pouco sobre aprendizagem organizacional. Processo de tomada de decisão. Primeiramente, vamos falar da decisão. De acordo com Daft, 2010, p. 309, esta é uma escolha feita entre as alternativas disponíveis. Escolher entre 2 candidatos a uma determinada vaga é uma decisão que os profissionais de recursos humanos tomam. Já a tomada de decisão, ainda segundo o autor, envolve todo o processo para identificar problemas e oportunidades para depois resolvê-los. Cabe destacar que tomar decisões envolve analisar, ainda, a relação custo-benefício, além de considerarmos, nesse contexto, as experiências, casos anteriores e as preferências de quem está decidindo. Com relação à decisão que se toma, é preciso entender que, geralmente, ela se aproxima de uma escolha mais plausível para determinado momento ou situação. Isso significa que não existe uma decisão ótima, mas, sim, uma mais adequada e que traga menos risco, proporcionando um equilíbrio entre a situação anterior e a nova situação. 1. No conhecimento. Segundo Lacombe e Urban, 2008, as decisões gerenciais se encaixam em 2 categorias, que foram criadas por Herbert Simon. A primeira é a decisão programada, que é aquela que ocorre com determinada frequência. São decisões mais fáceis de serem tomadas, porém são mais numerosas. Nesse caso, para facilitar o dia a dia dos gestores, as organizações criam normas, políticas e procedimentos de modo a direcionar a decisão programada. A segunda é a não programada, que são decisões novas e que o gerente não tem dados anteriores para se basear, e nesse sentido demandam um tratamento especial. Esta, por sua vez, envolve uma dose considerada de incerteza e, em muitos casos, torna-se difícil estruturar um processo decisório. É necessário que os gestores direcionem um tempo maior para as decisões não programadas, pois a análise requer mais dados e um criterioso estudo destes, devido à maior concentração de incerteza e complexidade da decisão. Ainda temos as decisões estratégicas, que, de acordo com os autores, envolvem a definição precisa, bem como alteração ou mesmo alguma mudança no direcionamento. Essas decisões estratégicas têm impacto de longo prazo e envolvem uma maior dificuldade para serem desfeitas.
Isso porque, na maioria das vezes, dependem de grandes investimentos ou mudança na cultura da organização. A decisão pode ser tomada em diferentes contextos e sob condições diferentes. Existem 3 tipos diferentes. Certeza. O primeiro se refere à tomada de decisão sob condições de certeza. Nesse caso, as variáveis que envolvem a decisão, bem como os resultados, são conhecidos antecipadamente. Risco. O segundo é a tomada de decisão sob condição de risco. Nesse caso, as variáveis não são conhecidas totalmente, mas provavelmente cairão em uma amplitude conhecida, podendo ser descritas em termos probabilísticos. Incerteza. A terceira condição da tomada de decisão é a incerteza. Assim, as variáveis e os resultados não são conhecidos, e além disso, não tem a possibilidade de desenvolver probabilidades, o que pode ocorrer devido a motivos como excesso de variáveis, poucas variáveis e falta de conhecimento sobre elas. As decisões ocorrem em níveis diferentes da organização, sendo eles o estratégico, o tático e o operacional, nos quais são direcionados tempo e recursos específicos para objetivos de diferentes níveis. Quanto ao nível estratégico, as decisões são direcionadas aos objetivos de longo prazo da organização. Assim, é imprescindível que a alta administração saiba lidar com todos os elementos que compõem a estrutura organizacional. Essas decisões ligam a empresa a seu ambiente externo, uma vez que está vista a partir de um sistema aberto. Além disso, as decisões em nível estratégico determinam as diretrizes e políticas que são adotadas por todos os departamentos. Com relação ao nível tático, as decisões são tomadas para atender aos objetivos que foram propostos pelo nível estratégico. São decisões mais específicas e de médio prazo voltadas para a ação em si. Podemos citar, como exemplo, as decisões de compra e desenvolvimento das metas produtivas. As decisões no nível operacional são tomadas pelos supervisores das organizações que se reportam aos gerentes, e estes à alta administração, obedecendo à hierarquia das organizações. São decisões de curto prazo e determinam como as operações de cada departamento devem ser conduzidas para se alcançar o objetivo proposto pelo nível intermediário ou tático. Modelos de tomada de decisão. Com o passar do tempo, foram surgindo modelos de decisão diferentes, buscando atender às necessidades específicas de um ambiente que muda constantemente. Assim, temos diversos modelos que são tratados na literatura. Veremos os principais: modelo clássico, administrativo e político, todos a partir de Daft, 2010. O primeiro é o modelo clássico de tomada de decisão, que é baseado em pressupostos econômicos. Esse modelo é fundamentado a partir de 4 premissas, sendo elas: o tomador de decisão trabalha para alcançar metas que são conhecidas e acordadas. O tomador de decisão dedica-se a obter condições de certeza, juntando informações completas. Os critérios para avaliá-las são as alternativas conhecidas. Assim, o tomador de decisão seleciona a alternativa que maximizará o retorno econômico. O tomador de decisão é racional e usa da lógica para atribuir valores, avaliar as alternativas e decidir sobre a alternativa para alcançar a meta da organização. O modelo clássico é considerado normativo, pois define como o tomador de decisão deve agir. O modelo fornece diretrizes para que os gerentes tomem decisão e não se preocupem em mostrar como o processo realmente acontece. Normativo é uma abordagem que define como o tomador de decisão deve tomar a decisão e fornece diretrizes para alcançar um resultado ideal para a organização. Daft, 2010. O modelo administrativo descreve como os gerentes realmente tomam as decisões em situações difíceis, que são as chamadas decisões não programadas, que vimos anteriormente, devido à incerteza e ambiguidade que envolvem a decisão. Daft, 2010. O modelo administrativo contempla o conceito de racionalidade limitada. É baseado nos trabalhos de Simon, o qual propôs 2 conceitos que servem de base para o modelo administrativo. A racionalidade limitada significa que as pessoas têm limite sobre o racional que se debruça na incapacidade de ser racional todo o tempo e em qualquer decisão. Assim como a organização é extremamente complexa, os gerentes possuem tempo e capacidade para processar somente uma quantidade limitada de informações, para assim decidir sobre algo. Já a decisão satisfatória reflete a escolha da alternativa que satisfaça os critérios mínimos de decisão. Nesse caso, o tomador de decisão não irá avaliar todas as alternativas, mas, sim, aquelas que possivelmente resolvem o problema naquele momento, e fará a opção. Esse modelo tem como foco os pressupostos que influenciam as decisões pessoais, sendo mais realista que o modelo clássico. Segundo Daft, 2010, o modelo administrativo é considerado descritivo, pois busca entender e descrever como realmente as decisões ocorrem em situações complexas e reconhece as limitações humanas e ambientais que envolvem a tomada de decisão.
O modelo político também é mais utilizado para decisões não programadas, em condições incertas e com informações limitadas. Daft, 2010, também explica que, geralmente, as decisões organizacionais envolvem mais de um gerente, e que estes buscam a coalizão para tomar uma decisão complexa. Nesse caso, os gerentes usam da persuasão para conseguir convencer outros gerentes em favor de um objetivo. O objetivo é envolver o máximo possível os gestores em determinada situação para que haja o compromisso deles com o resultado final. O modelo tem início a partir de 4 pressupostos. O primeiro é que as organizações são formadas a partir de vários grupos com diversos interesses, metas e valores. Muitas vezes, os gerentes discordam das prioridades e podem não compartilhar das mesmas ideias. O segundo é que as informações são ambíguas e incompletas, bem como o ser humano tem racionalidade limitada. A terceira é que os gerentes têm tempo, recurso e capacidade mental escassa para identificar todas as dimensões do problema. O quarto é que os gerentes se envolvem em situações em que procuram, por meio da barganha, decidir sobre metas e discutir alternativas. Risco e incerteza na tomada de decisão. A tomada de decisão é, sem dúvida, uma tarefa desafiadora para quem faz. Envolve um número grande de variáveis que determinam o curso da ação dos gerentes, que são influenciados por questões internas e externas à organização. De acordo com Costa e Machado, 2012, risco e incerteza são elementos associados à tomada de decisão e ao empreendedorismo. Alguns estudos sobre a racionalidade do comportamento têm levado a várias preocupações em relação à capacidade de investidores em identificar estratégias de longo prazo, fato esse que está associado ao futuro ser desconhecido e ter elevadas doses de incerteza e risco. Ainda segundo as autoras, risco e incerteza podem influenciar os mercados, pois são construtos que se relacionam à ação das pessoas. Nesse caso, quanto maiores são as incertezas, maiores também são os receios de entrar no mercado. Em contrapartida, quando as pessoas conseguem de alguma forma quantificar as possíveis perdas, maiores são as chances de investimento. Com relação à definição de risco e incerteza, segundo Knight, 1972, risco significa uma quantidade suscetível de medição, ou seja, algo que é passível de ser medido e calculado, podendo ser descrito em termos probabilísticos. Podemos entender melhor a tomada de decisão em condições de risco quando este pode ser calculado. Assim, temos o exemplo do lançamento de um novo produto e sua probabilidade de venda para os 3 primeiros meses no mercado. Já na incerteza, não se tem possibilidade de mensuração, de atribuir probabilidades a perdas e ganhos futuros, sendo chamadas de estimativas. Isso ocorre por haver pouco conhecimento, por ter poucas variáveis conhecidas ou por ter um número elevado de variáveis, e por isso, pouco conhecimento sobre elas. O que caracteriza o ambiente incerto, por sua vez, é a quantidade e qualidade da informação. Muitas vezes, o que se tem são informações incompletas ou distorcidas sobre determinada situação, o que impossibilita uma análise mais precisa sobre as variáveis envolvidas. Com relação à incerteza, Milliken, 1987, Apud Costa e Machado, 2012, apresenta 3 formas que são experimentadas por quem toma decisão. A primeira é em relação à incerteza de estado e se refere à impossibilidade de prever como as contingências do ambiente estão mudando. A segunda é a incerteza de estado devido à incapacidade de prever como as mudanças irão influenciar as empresas. E a terceira é a resposta incerta, que se relaciona com a falta de visão de resposta dado um ambiente de mudança, ou mesmo a incapacidade de prever as possíveis consequências dentro de uma escolha. Para o autor, é importante compreender que a incerteza se difere de forma conceitual em relação à natureza da falta de informação. Isso significa que quanto menos informação se tem, mais incerto é o ambiente para que se possa tomar a decisão. Como forma de reduzir a incerteza e o risco e tornar o ambiente mais propício para a tomada de decisão, Costa e Machado, 2012, sugerem a busca pelo conhecimento e informação. Assim, quanto mais informação se tem, com qualidade, em tempo, melhor será o resultado da tomada de decisão. Julien, 2010, afirma que a importância da informação é reconhecida, porém muitas vezes resume-se ao uso de software, e, por serem complexos, estes são mal utilizados ou pouco atrativos e não substituem a inteligência humana. Processo decisório. E, para isso, a informação desempenha um papel fundamental. A informação está na base do saber, mas nem sempre ela está plenamente disponível, o que cria assimetria de informação no mercado e no setor. Essa assimetria pode ser entendida como a diferença de informação entre os atores no mercado, tanto por conhecimento quanto pela falta dele. Julien, 2010. Dentro desse cenário, temos que a informação de qualidade é o fundamento principal para que uma organização funcione adequadamente,
o que lhe permite fazer escolha e optar por um caminho específico diante de um futuro incerto. Costa, Machado, 2012. A decisão pode ser tomada de duas formas diferentes. Individual, em que o tomador de decisão coleta e analisa as informações sozinho e busca alternativa para aquela situação. Assim, o tomador de decisão tem a possibilidade de agilizar o processo, porém o nível de incerteza pode ser maior devido a restrições de buscar um número maior de informação e, também, pela impossibilidade de compartilhar experiências. Pode também ocorrer em grupo, que, nesse caso, envolve necessariamente duas ou mais pessoas, que coletam as informações, analisam e tomam a decisão em conjunto. No caso da tomada de decisão em grupo, pode ocorrer, muitas vezes, divergência de ideias e morosidade no processo. Em contrapartida, o grupo pode conseguir mais informações e uma análise mais aprofundada, diminuindo o nível de incerteza. Etapas da tomada de decisão. Com base nos trabalhos de Lacombe e Urban, 2008, e Daft, 2010, vamos conhecer as 5 etapas do processo decisório. A primeira etapa consiste no reconhecimento da necessidade de decisão, que indica a existência do problema a ser resolvido ou da oportunidade a ser aproveitada. Uma oportunidade existe quando as pessoas veem realizações potenciais que são melhores do que as metas atuais. A segunda etapa é o diagnóstico e análise das causas. Depois que o problema foi identificado, é preciso compreender melhor a situação e destacar os pontos principais para auxiliar na tomada de decisão. É preciso coletar informações para que possam ser desenvolvidas as alternativas para análise posterior. Assim, verificar o que está de errado e quais são suas possíveis causas. Nessa etapa, é importante fazer perguntas como: qual é o estado de desequilíbrio que nos afeta? Quando isso ocorreu? Onde ocorreu? Como ocorreu? A quem ocorreu? Qual é a urgência do problema? Quais os processos de interconexões dos eventos? Que resultado veio de qual atividade? Daft, 2010, p. 322. A terceira etapa consiste na seleção da alternativa desejada, que ocorre após as alternativas viáveis terem sido desenvolvidas e analisadas. A escolha ocorre pela alternativa mais adequada e promissora à situação atual e que atenda às metas e objetivos determinados pela empresa. A escolha das alternativas também depende de fatores ligados à personalidade e ao desejo de aceitar o risco e a incerteza. A quarta etapa se refere à implantação da alternativa escolhida. Nessa etapa, é preciso que os gerentes utilizem de suas habilidades gerenciais, administrativas e persuasivas para colocar em prática a alternativa escolhida e fazer valer a decisão tomada. É preciso determinar as metas de implantação, previsão dos recursos necessários, humanos, materiais, tecnológicos, etc., definição dos responsáveis pela implantação. Por fim, a quinta etapa é a avaliação e feedback. É preciso avaliar se a decisão foi implementada com sucesso, colhendo informações de todo o processo. Cabe ressaltar que o processo de controle deve ocorrer em todas as fases do processo decisório, sendo que a última se refere à avaliação dos resultados finais. Além disso, a tomada de decisão é um processo contínuo e não necessariamente sequencial, por isso o controle e a retroalimentação devem ser constantes. As etapas podem ser visualizadas a partir da figura 6, que representa um processo contínuo e interdependente das etapas do processo decisório. Com base na figura, podemos separar o processo de tomada de decisão em 3 fases. A pré-decisão, que se caracteriza pela busca de informação e das possíveis alternativas. A decisão em si, que é a escolha a partir das alternativas, que pode ser feita de forma individual ou através de reuniões para expor as ideias. E por último, a pós-decisão, que é a implementação da decisão e sua avaliação, como resultados e consequências. Estilos de decisão. Já é de conhecimento que as pessoas são diferentes entre si, por esse motivo, também diferem no modo de tomar as decisões. Essas diferenças podem ser explicadas pelo estilo de decisão pessoal, que pode ocorrer de 4 formas diferentes. Daft, 2010. Estilo diretivo. É utilizado por pessoas que têm preferência por soluções simples e bem definidas. Geralmente, os gerentes utilizam para decisões rápidas, por não gostarem de lidar com muitas informações. Estilo analítico. Utilizado por pessoas que se adequam a soluções mais complexas e costumam reunir muitas informações para se basear, antes de tomar a decisão. Estilo conceitual. Também utilizado por pessoas que gostam de considerar um grande número de informações, porém são mais socialmente orientadas do que as que possuem um estilo analítico. Usam da criatividade na resolução de problemas. Estilo comportamental. É adotado por gerentes que têm uma profunda preocupação com as outras pessoas envolvidas no processo.
Pessoas com esse estilo gostam de conversar com os funcionários e tentar compreender seus sentimentos para não os afetar, além de entender o efeito que a decisão terá sobre eles. É importante destacar que a maioria tem um estilo de decisão dominante, porém dificilmente ele será puro. Os gerentes que são mais eficazes são capazes de variar entre os estilos, dependendo da situação em que se encontram. Tomada de decisão em grupo. Quando nos referimos ao fato de um gestor constantemente tomar decisões nas organizações, esse processo pode ocorrer no nível individual ou em grupo. Com relação à eficiência e eficácia, depende muito do ponto de vista e o que se está analisando. Para Chiavenato, 2010, quando falamos sobre eficiência, o grupo vai ficar quase sempre em segundo lugar. Por exemplo, na tomada de decisão, geralmente as decisões tomadas por grupo são mais lentas do que aquelas tomadas de modo individual. Nos grupos, é necessário consenso, que nem sempre ocorre tão rápido, mas, por outro lado, podem ser mais eficazes, pois o número de informações levantadas e analisadas é maior, diminuindo assim a probabilidade de erros e aumentando a qualidade nas decisões. Nesse caso, é importante analisar se a perda em eficiência compensa o ganho em eficácia. Para um melhor entendimento sobre a tomada de decisão grupal, vejamos algumas vantagens e desvantagens desse processo, bem como as ferramentas que podem amenizar as possíveis perdas em eficiência. Vantagens e desvantagens. Vantagens: possibilidade de levantar mais informações para que a decisão tenha um maior embasamento. Mais ideias e mais visões a respeito de um mesmo problema. Pode representar maior qualidade ao final da decisão, pois é possível excluir alternativas que não são adequadas para o momento, bem como buscar alternativas que possam chegar mais perto de uma situação mais favorável. A criatividade pode ser maior, pois mais pessoas podem discutir e apresentar pontos de vista diferentes. Desvantagens: a demora do processo, pois as pessoas precisam chegar a um consenso. As pressões que o próprio grupo impõe para que as decisões ocorram de acordo com o que é estipulado pelo próprio grupo. Pode ocorrer de um membro do grupo se sobressair na discussão e acabar direcionando a decisão para aquilo que ele julga ser melhor, e não o grupo. Pode ocorrer a imprecisão da responsabilidade pela decisão. Quando a decisão é tomada de modo individual, a responsabilidade fica mais clara. Alguns fenômenos podem afetar a tomada de decisão em grupo, sendo eles o pensamento grupal e a mudança em grupo. Robbins, 1998, Chiavenato, 2010. Pensamento de grupo. Os autores afirmam que está relacionado com as normas e se refere às pressões que o grupo faz em relação à conformidade e impede o grupo de avaliar de modo crítico visões diferentes das que o grupo julga ser melhor. Mudança em grupo. Quando se discute um conjunto de alternativas e chega-se a uma solução, membros do grupo tendem a buscar atingir as suas posições iniciais, buscando mais a prudência e menos risco. Segundo Chiavenato, 2010, algumas técnicas auxiliam a tomada de decisão em grupo, sendo elas: grupos de interação. Nesse modo de decisão, os membros trocam ideias de modo verbal e não verbal, porém, nesse tipo de técnica, pode ocorrer censura e pressão para a conformidade da opinião. Brainstorming é uma técnica em que as pessoas se reúnem e cada um apresenta sua ideia. Em uma tradução literal da palavra, significa tempestade de ideias, tendo como foco buscar soluções criativas para uma determinada situação ou resolução de problemas. Técnica nominal de grupo. Os membros se reúnem como em uma reunião tradicional, mas cada um age de modo individual. Após, os membros discutem as possíveis soluções a respeito do que lhes foi apresentado. Reunião eletrônica. É feita, geralmente, com um número maior de pessoas, e usa tecnologia para auxiliar. Assim, por meio de terminal de computadores, os membros digitam suas ideias, de forma anônima, e as mensagens aparecem em uma tela para que todos os membros possam discutir e chegar a uma solução. É importante destacarmos a diferença entre grupo e equipe. O grupo de trabalho interage para partilhar informações e para tomar decisões que ajudem os membros a se desempenhar dentro de sua área de responsabilidade. Assim, o desempenho do grupo é a soma das contribuições individuais de cada membro. Já as equipes de trabalho geram sinergia positiva pelo esforço coordenado. Assim, a soma do desempenho individual é maior do que a soma das entradas de modo individual. Robbins, 1998, Chiavenato, 2010. Quando falamos de equipes, precisamos entender os diferentes tipos que existem dentro das organizações. Ainda de acordo com Robbins, 1998, Chiavenato, 2010, podemos citar pelo menos 3. Equipes solucionadoras de problemas, que são formadas para resolver um problema específico e implementar a solução. Equipes autogerenciadas, que são aquelas que assumem as responsabilidades de modo direto, não tendo a interferência de supervisores. Equipes de funcionalidade cruzada, que são formadas por pessoas com nível hierárquico equivalente,
mas de áreas diferentes e que se juntam para realizar uma tarefa que precisa de conhecimentos diferentes. Delegação de poder nas organizações. Quando falamos de indivíduos ou grupos que interagem em uma organização, precisamos tratar, também, da delegação de poder. Os gestores precisam administrar pessoas e recursos. Mas uma pessoa não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e sozinha, ela precisa de pessoas capacitadas para auxiliar, juntas, alcançarem os objetivos organizacionais. Ela precisa delegar. Podemos entender delegação a partir das considerações de Maximiano, 2000. De acordo com o autor, ocorre a delegação quando o ocupante de um determinado cargo transfere parte de suas atribuições, bem como sua autoridade, para outras pessoas de outros cargos. Desse modo, a delegação pode ocorrer de uma pessoa para outra, com a transferência do poder de decisão. As pessoas que recebem a ordem passam a executar uma tarefa específica, e quanto mais tarefas são transferidas, mais autonomia esta pessoa passa a ter. Maximiano, 2000. Quando existe a delegação de tarefas, os gestores passam a focar mais as questões estratégicas e a tomada de decisão. Além disso, a delegação pode contribuir para o trabalho em equipe, uma vez que as pessoas se juntam para resolver um problema e conseguem obter soluções mais criativas. Pensando juntos. Isso nos leva a pensar em outros dois aspectos. A questão da centralização e descentralização nas organizações. Quanto mais os dirigentes têm a participação das pessoas na tomada de decisão, tanto no nível estratégico como, também, no nível tático e operacional, podemos dizer que, nessa organização, sua tomada de decisão ocorre de forma mais descentralizada. Ao contrário, quanto mais centralizada a decisão em uma pessoa ou pequeno grupo em um nível hierárquico mais elevado, mais centralizada é a tomada de decisão nesse tipo de organização. O que muda com isso é que as pessoas, quando a organização é descentralizada, têm a oportunidade de participar mais, de criar mais, de inovar mais. As organizações descentralizadas prezam a participação das pessoas e buscam tirar dessas o melhor que elas têm a oferecer. É fato que as pessoas, quando têm liberdade para trabalhar e podem participar, se sentem, também, mais valorizadas, pois percebem de forma mais clara que elas fazem parte do processo. Tanto a centralização quanto a descentralização têm vantagens e desvantagens para as organizações. A seguir, listamos algumas delas, segundo Maximiano, 2000. Centralização. Vantagem: uniformidade e facilidade de controle. A organização que é centralizada reduz o retrabalho. Desvantagem: depende de critérios de desempenho ligados à hierarquia superior. Como a organização busca padrão de comportamento, isso impede a competição. Inibe a iniciativa. Descentralização. Vantagem: permite avaliar os gerentes quanto à tomada de decisão e capacidade de resolução de problemas. Traz um clima de competição positivo, devido à busca por resultados. Gera criatividade e inovação. Desvantagem: autonomia para decidir. Isso torna difícil a uniformidade e o controle dos problemas. Diminuição da vantagem da especialização, pois as pessoas buscam ser autossuficientes. Quando falamos de delegação, temos que esclarecer o conceito de poder. Isso porque um conceito está relacionado ao outro. O poder, para Robbins, 1998, é quando uma pessoa, A, tem a capacidade de influenciar a outra, B, para que algo seja realizado. O poder nas organizações sempre existe, mas nem sempre ele é ou deva ser utilizado. Podemos entender, ainda, a ligação entre a liderança e o uso que os líderes fazem do poder para alcançar seus resultados. Porém, existe uma diferença entre os termos liderança e poder. Para Robbins, 1998, o poder é uma relação de dependência. Assim, quanto mais B é dependente de A, neste caso, maior o poder de A sobre B. Já no quesito liderança, o que existe é um alinhamento das metas entre o líder e os liderados. Vendo por esse prisma, a liderança é, portanto, um tipo de poder pessoal, pois pela liderança uma pessoa influencia a outra devido aos relacionamentos existentes. Nesse caso, a influência está estritamente relacionada ao conceito de poder. Quando falamos de poder nas organizações, entendemos pela capacidade de afetar e controlar as decisões e ações das pessoas, mesmo quando existe resistência. Chavenato, 2004. Na literatura, existem pelo menos 5 fontes de poder que determinam ou explicam por que uma pessoa exerce poder sobre outra. Segundo Chavenato, 2004, os principais tipos são: poder coercitivo. Tem como base o temor e a coerção, pois o liderado sabe que, se não atender às exigências do líder, poderá sofrer algum tipo de punição.
Poder de recompensa. O liderado sabe que, se executar a tarefa e atingir o objetivo que lhe foi proposto, pode obter alguma recompensa. Poder legitimado. Este poder é devido ao cargo ou posição hierárquica que a pessoa ocupa e que lhe confere determinado poder. Poder de competência. É baseado na especialidade, na competência, experiência ou conhecimento técnico. Poder de transferência. É baseado na atuação e no apelo. Isso ocorre quando o líder é admirado por determinados traços de personalidade, e isso passa a ser um referencial para os liderados. É popularmente conhecido como carisma. Podemos entender que o uso de um determinado tipo de poder é a base para se definir como influenciar outra pessoa. Nas organizações, o poder de punição e recompensa é amplamente utilizado. Pode ser a punição como um desconto por um comportamento indevido ou uma recompensa caso o colaborador alcance uma determinada meta. Novos desafios. Podemos ver, então, que o conhecimento é gerado através das pessoas que buscam a informação disponível no ambiente, a tratam e a transformam para ser útil para a tomada de decisão. E para gerar o conhecimento é necessário o envolvimento de vários setores da empresa, pois deve ser desenvolvido e aprendido por todos na organização. Também vimos que, apesar de o processo de comunicação ser algo quase natural do ser humano, algumas pessoas não sabem se comunicar, ou por não saberem se expressar ou por não saberem a diferença entre informar e comunicar. Sobre tomar decisão, podemos aprender que requer busca de informações e alternativas, além de analisar qual delas é mais adequada para o momento. O processo de tomada de decisão deve estar atrelado ao planejamento e tem relação direta com a informação. Com relação à escolha ou à decisão que se toma, é preciso entender que, geralmente, ela se aproxima de uma escolha mais plausível para determinado momento ou situação. Os temas aqui abordados contribuirão para que você possa buscar as informações necessárias para tomar decisões importantes, seja no ambiente profissional ou não.